Em relação a se cuidar, né? A gente noticiou agora que Lula participa de um ato público amanhã em Brasília, né? Tem agendas, tem atos programados, a campanha ainda nem começou, vai começar ali em meados de agosto. Como que você vê essa questão da participação de Lula em atos e da segurança dele, né? Sabe que na semana retrasada eu estava aqui discutindo com os nossos convidados sobre Lula participar de fato desses eventos ou passar a se isolar para garantir sua segurança, porque a gente viu, inclusive, parece que no Rio de Janeiro teve um ataque, né? Tem outras investigações em relação a ataques a esses atos, né? Como que você vê essas participações, esses eventos que estão para acontecer, Fernando? Vamos lá, primeiro a gente tem que ver o que são isso. Já é o terceiro ato político do PT entre comícios e reuniões em que nós temos atos terroristas, né? Toda vez que você explode um artefato num local onde é densamente, onde tem participação muito grande de pessoas, e isso tem um efeito político, não interessa se você explodiu uma garrafa com cocô, uma garrafa com agrotóxico ou uma garrafa com um explosivo, com um C4 e tudo mais, isso é um ato terrorista, e eu acho que as autoridades brasileiras precisam começar a utilizar a lei que existe para esse tipo de situação, tá? Porque isso é terrorismo. Onde é que o terrorismo se manifesta diretamente? Exatamente no ponto que você está colocando agora, Thalita. O que nós vamos dizer para as pessoas que estão nos ouvindo? Nós vamos chegar e vamos dizer, olha, se protejam, não usem vermelho, não se exponham, não digam que vão votar. E quando isso acontece, você percebe o que é o terrorismo. São ações violentas que incutem em determinada população o temor dela exercer algum tipo de liberdade que lhe é clara, que lhe é direta, que lhe é dada pela ordem constitucional daquele país. Isso é o terrorismo. No caso, todos nós estamos amedrontados, e esse é o objetivo desse tipo de ação que foi perpetrada no Paraná e que vai aparecer em outros lugares agora. E é esse tipo de ação que, ainda que Bolsonaro diga de forma muito cosmética que não apoia, ele se beneficia. Por quê? Nós vamos pedir para o presidente Lula parar a campanha? Nós vamos nos esconder? Nós vamos ficar com medo? É exatamente isso que eles querem. Agora, não vamos para frente, mas e se acontecem outros atos? Você consegue entender o tamanho da palavra terrorismo? O que está acontecendo no Brasil? Pouco importa se é uma bomba de cocô ou não. O que importa é que isso está afetando as liberdades das pessoas e as nossas instituições estão fazendo vistas grossas para essa situação. Agora, eu sei o que eu gostaria que Lula fizesse. Certamente eu gostaria que ele entrasse num papamóvel e ficasse circulando no Brasil completamente blindado, dando discursos lá de dentro. Mas eu também sei o que o presidente provavelmente deve estar dizendo, porque eu vi isso uma vez da boca dele. Quer dizer, há coisas contra as quais você não pode se proteger. E se o custo da proteção for efetivamente que Lula pare de andar pelo Brasil, conversar com a população e fazer a sua campanha, se for esse o custo da vida dele, eu tenho certeza que o presidente não vai assumir, não vai fazer isso e vai continuar caminhando pelo Brasil. Há coisas contra as quais nós não temos como nos defender. Fidel Castro já dizia isso lá em 1960, quando visitou a Nova York, e na hora do aeroporto perguntaram para ele se ele estava de colete à prova de balas, porque ele estaria visitando os Estados Unidos, e ele no aeroporto abre o seu uniforme, mostra que não tem nada e ainda diz pro jornalista: eu uso um colete moral. Quer dizer, as pessoas não vão fazer comigo porque sabem que eu defendo o certo, o correto, o bem, e eu acho que é um pouco isso. Luiz Inácio Lula da Silva hoje tem talvez o maior colete moral da história brasileira. Sempre muito bom conversar com vocês, traz reflexões tão importantes aqui pra gente, Fernando, mas não acabou nossa conversa não, eu só quero trazer um outro episódio. Pensei que tu já estava se despedindo comigo, de mim. Não, eu quero conversar com você sobre esse outro fato que aconteceu, que deixou nossa semana também difícil de encarar, né? Eu digo que é muito difícil ser brasileiro nesse país de Bolsonaro, é mais difícil ainda ser mulher, por conta da prisão em flagrante de um médico anestesista que foi pego, foi gravado estuprando uma mulher numa sala de cirurgia durante o parto dela, durante a cirurgia de cesárea que ela estava tendo. E a gente conversava até aqui nos bastidores, né, Fernando, falando que há um comparativo entre esses dois casos que a gente comenta, que é essa sensação de impunidade. Me chocou muito a imagem do médico estuprando a mulher, porque ele está ali sendo dividido por uma cortininha, assim, aquele lençol que fica entre a parte de cima da mulher e a parte de baixo. Os médicos estão realizando ali o procedimento e ele, na parte de cima, ele tira, então, né, o pênis para fora e coloca na boca da mulher. Essa imagem está circulando porque foi essa imagem que levou à prisão em flagrante, inclusive.
E é um absurdo, é terrível a gente ter que lidar com um fato como esse. Eu fico sempre imaginando quantas vezes ele deve ter agido dessa maneira até ter sido pego. E rolou toda uma estratégia por parte das enfermeiras que atuam com ele para conseguir pegá-lo em flagrante, porque tinha salas que não permitiam que ele fosse gravado ali, não dava para botar o celular num ângulo que pudesse gravá-lo. É terrível, é terrível. E tem isso, né? Tem essa sensação da impunidade. Ele estava fazendo isso ali na frente de todo mundo, numa sala de cirurgia, com uma mulher sendo operada. Enfim, quero te ouvir. Não, duas coisas. Você tocou bem no assunto, né? Primeiro, isso era comum dele. Tão comum que as enfermeiras precisaram trocar de sala, porque a sala onde ele geralmente fazia suas anestesias já havia toda uma proteção para que ele pudesse exercer esses atos. Elas já tinham visto e já tinham efetivamente notado isso, mas elas precisaram trocar de sala para tentar pegar ele. Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que nós temos que essas pessoas que fizeram esse flagrante precisam ser homenageadas, porque elas provavelmente salvaram aí várias mulheres de terem as suas vidas de alguma maneira destruídas por conta de uma monstruosidade dessa. A língua portuguesa é rica, é maravilhosa, mas eu não encontro palavras para descrever a atitude deste indivíduo, que para mim não pode nunca mais clinicar na vida. O que nos interessa aqui é perceber o seguinte: de impunidade que Jair Bolsonaro gera nas pessoas, né, que faz com que os indivíduos pensem que por estarem dentro de um status social diferenciado, nada efetivamente lhes atinge, né? É assim que pensa o tal Silveira, aquele deputado que fez o que fez, por ser deputado ele pode fazer o que ele bem entender. É assim que pensa Jair Bolsonaro, que pode andar sem moto, sem capacete de moto no Brasil em qualquer lugar e nada vai lhe acontecer. É assim que pensa um general que pode ameaçar o STF e nada vai lhe acontecer. E aí nós vamos lá no guarda da esquina, né? Como dizia na ditadura militar, quando houve a decretação do AI-5, né? Que o Pedro Aleixo disse: olha, não me preocupo muito, eu quero saber do guarda da esquina. Quer dizer, a liberalidade para as autoridades mais altas resulta não usar o capacete e tal. Mas lá embaixo começa a haver esse tipo de violência. Tanto o policial que mata, quanto o médico que comete esse estupro ali naquele momento, tem a certeza plena da sua impunidade, né? Nada vai me acontecer. Eu estou aqui fazendo isso exatamente porque eu sou quem sou. Sou diferente do restante e posso exercer esse micropoder, essa microperversidade que eu faço. E aqui é interessante perceber o seguinte: este indivíduo que estuprou essa mulher era o médico anestesista dela. Quer dizer, ele não estupra só todas as regras sociais, as estruturas, ele destrói a profissão da medicina, que tem por função defender efetivamente a vida e o bem-estar do paciente que você está cuidando. Ele supostamente deveria estar cuidando das condições de vida dela, dos sinais vitais, para verificar se o efeito da anestesia estava sendo correto ou se não precisava mudar alguma coisa, corrigir. Não, ele estava ali estuprando ela. E isso é um retrato da sociedade brasileira nesse momento. Uma sociedade que se vê completamente desalinhada no que tange aos seus controles culturais, os seus controles legais, os seus controles punitivos. No Brasil de Bolsonaro, Thalita, quem tem pode qualquer coisa. E se por algum motivo for enquadrado em algum crime, sempre há o nosso PGR amigo a engavetar, ou talvez um ministro no STF a dar uma liminar, ou quem sabe uma organização da própria Polícia Federal ou dos investigadores a colocar o crime como crime de morte, né, de assassinato doloso, como legítima defesa, ou talvez veja uma certa polarização aí no hospital entre o médico e a grávida que estava ali na cadeira, né? Nunca se sabe qual é o tipo de narrativa que essas perversidades vão gerar para justificar esses absurdos que estão extremamente comuns no Brasil de Bolsonaro. Que difícil, que começo de semana difícil, que difícil dar esse tipo de notícia, refletir sobre isso, mas vamos ver se tudo muda. Se não em 3 meses, não, em 3 meses, mas depois, no começo do ano, e com a justiça sendo feita, com o que o Leandro Fortes gosta de lembrar, que é o direito à vingança, né? Porque casos como esse não podem ficar impunes e a gente quer ver a justiça sendo feita.